Bom, então eu estou aqui com o Farm Chef já conectado e o celular já pareado com um indicador, tá? Só mostrando um pouquinho o que eu tenho aqui. Então a gente tem um indicador DG500. DG500 está conectado ao nosso dispositivo Farm Chef. Esse carinha aqui está criando uma rede Wi-Fi e o celular ele está conectado a essa rede Wi-Fi e a comunicação está estabelecida, como a gente pode ver aqui no display, nessa parte de baixo do display, informando o Farm Chef, tá? Através do aplicativo, então já abri o aplicativo, eu tenho o aplicativo instalado, eu consigo, por exemplo, fazer uma pesagem, visualizar a pesagem, exatamente aquilo que está acontecendo no indicador, tá? Eu tenho aqui um simulador de peso, então eu vou aplicar uma carga na minha balança, vou ter uma variação. A gente pode ver que essa variação também acontece ali praticamente em tempo integral, em tempo real, tá? Pelo aplicativo eu consigo fazer a tara, fazer o zero do meu sistema, e eu consigo também bloquear o meu sistema. Então, por exemplo, eu estou movendo o meu vagão misturador de um ponto a outro. É muito importante que eu bloqueie para que o acomodamento do material dentro do vagão ele não altere a minha precisão na pesagem. Então, sempre quando a gente está movendo o vagão, eu vou carregar o vagão, por exemplo, ou eu vou descarregar ele. Sempre que eu estiver movendo ele com o vagão em movimento, eu preciso bloquear o sistema, tá? Então, eu consigo fazer isso tudo pelo próprio aplicativo. Esse aplicativo, esse celular, o tablet, ele pode estar dentro da própria cabine. Então o operador ele consegue diretamente ir à cabine e fazer toda a operação de carregamento, operando a máquina e também operando o próprio indicador, tá? Aqui eu não vou mostrar como é que funciona a configuração, vou mostrar mais a operação em si, tá? Então aqui pelo aplicativo eu tenho já alguns itens cadastrados, tá? Eu tenho aqui algumas informações de resultados de alimentação, mas isso a gente vai mostrar mais no final. E eu vou iniciar agora uma alimentação, tá? Eu tenho aqui as minhas receitas cadastradas, lote 1, lote 2, competição e competição tarde. Eu vou começar pelo lote 1. No lote 1 aqui, então, eu tenho silagem e silagem. Silagem de milho e silagem de aveia. 55% silagem de milho e 44% silagem de aveia. Para minha receita amanhã, tá? Eu posso vir aqui e fazer edições rápidas. Clicando nesses três botões, eu consigo modificar peso, modificar o tempo de mistura e modificar também os valores de matéria seca, ou eu posso decidir por excluir esse componente aqui. Então hoje eu não vou carregar minha silagem de milho, por qualquer motivo que seja, eu consigo vir aqui e excluir. E eu consigo também adicionar novos componentes, tá? Não é o caso, então eu vou manter como ele é originalmente. O meu tempo de mistura está configurado como 0, 100% de carregamento, e depois eu vou descarregar em dois currais. Eu vou descarregar no curral 2 e depois eu vou descarregar no curral 1, porque foi assim que eu configurei o meu sistema, tá? Eu posso vir aqui nesse curral e modificar o número de animais também, ou eu posso excluir esse curral. Não, hoje eu não vou carregar e eu não vou alimentar esses animais do curral 2 com essa receita. Eu vou executar uma outra operação. Eu posso vir aqui e excluir. Curral 1 é a mesma coisa, eu posso vir aqui, clicando no botãozinho, eu consigo excluir ou modificar o número de animais. Eu tive um reajuste nos meus animais, ou eu transportei o animal desse curral para um outro curral. Eu posso fazer essa operação por aqui. Então eu vou clicar em próximo. O meu primeiro componente é a silagem de milho, são 2.550 quilos. E depois eu tenho a silagem de aveia. Se eu quiser, eu posso alterar essa ordem, tá? Então eu posso escolher por qual eu quero começar. E eu também posso vir aqui nesse botão e fazer aquela operação que eu mostrei antes, que é a operação de bloqueio, tá? Então a gente vai começar o carregamento pela silagem de milho. Vou começar a carregar. Aqui a gente pode ver que a barrinha no aplicativo ela vai aumentando até completar o máximo.
vou carregar um pouco menos, só para a gente poder visualizar isso aqui depois no resultado, tá? Então eu carreguei só 61%, não preenchi, não carreguei exatamente tudo aquilo que eu precisava carregar, tá? Faltaram 985 quilos e eu carreguei 1.565 quilos, tá? Então eu posso vir aqui guardar e ele passa automaticamente para o próximo componente. Então digamos que esse meu próximo componente ele esteja em uma outra posição na minha fazenda, eu vou ter que mover esse meu vagão de um ponto ao outro. Então eu venho, bloqueio meu sistema. Tudo que acontecer aqui, ó, eu estou movendo o meu simulador, tudo que acontecer aqui, ele simplesmente ignora, tá? Então com isso a gente consegue ter mais precisão na pesagem. Então não tem variação no peso porque eu movi meu vagão. A gente consegue prevenir dessa forma, tá? Então eu venho aqui, desbloqueio. E eu começo o carregamento desse meu segundo componente. Então a gente pode observar que toda operação ela é feita pelo próprio aplicativo. Eu não preciso mais fazer nenhum tipo de operação pelo indicador, tá? O indicador, na verdade, ele não tem nenhuma dessas receitas salvas. Depois eu vou mostrar ali. Se eu quiser buscar alguma dessas receitas, eu não tenho elas. Então eu não consigo localizar, porque tudo está salvo dentro do próprio aplicativo, dentro do próprio celular. Eu posso simplesmente pegar um indicador desse aqui, substituir por um outro. Caso esse aqui apresente problema na pesagem, algum problema de funcionamento, eu desconecto os fios, conecto um novo indicador e eu não perco nenhuma informação. Então 78%, eu vou carregar um pouquinho menos, vou deixar esses 440 quilos, e aqui a gente consegue ter as primeiras informações. Então eu tenho total carregado 3.165 e o nosso valor teórico era 4.590. Foi um erro de menos 31,05%. E aqui eu tenho os erros individuais, tá? Então eu vou clicar aqui em descarregar. E agora ele está falando para eu descarregar no curral 2, 1.303 quilos, que é tudo aquilo que eu configurei. Então eu vou descarregar aqui. Quando vai chegando próximo, ele vai emitindo sinal sonoro. Chegou no zero o nosso alvo, passei até um pouquinho e agora eu vou descarregar no curral 1, 1.861 quilos. Eu vou descarregar um pouco menos. Fui para o lado contrário. Eu vou salvar, tá? Eu vou deixar esse valor como erro mesmo, para a gente poder visualizar depois. Vou guardar. Aqui eu tenho meu erro de descarregamento. Descarregado foi 1.600. O total para ser descarregado era 3.165. Erro de menos 49, quase erro de 50%. E aqui eu tenho os erros individuais. Posso fechar. E essa é a minha operação do dia de hoje. Então, se eu vir aqui em data de alimentação, eu venho aqui aqui eu consigo filtrar por data, né? Então eu venho aqui e abro essa minha execução de hoje e eu tenho aquelas informações dos relatórios de carregamento, qual que era a minha receita, os componentes da minha receita, os valores teóricos e os valores reais de carregamento, a data, hora de início e hora do fim, valor teórico total de carregamento, e aqui o erro do valor total de carregamento, e as informações de descarregamento.
também com data e hora de início e hora do fim, e os valores teóricos. E os valores individuais de curral com os valores de erro individual também, tá? E aí, aqui, essa informação eu consigo clicar nos 3 botõezinhos, eu posso fazer download, eu posso compartilhar por PDF, eu posso mandar pelo WhatsApp, eu posso mandar por e-mail, tá? Então eu consigo exportar essas informações aqui também, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma configuração aqui. Aqui a gente consegue editar os ingredientes, as receitas, os currais e os lotes, que são os pontos de distribuição. É mais uma questão de configuração mesmo, tá? Eu também consigo, com esse aplicativo, pesar a recusa. Então, aquilo que os animais não quiseram se alimentar, eu consigo pesar isso aí e gerar um histórico. Então, eu posso ajustar na minha próxima execução, por exemplo, sobrou demais. Eu quero colocar alguns % ao menos de alimentação. Então, eu consigo fazer isso aí. Se eu clicar de novo na minha execução, antes eu tinha todas as execuções nessa posição de não realizada, e agora, como hoje eu já fiz o meu lote 1, então eu tenho nessa posição lote 1 já feito, tá? Então eu vou selecionar aqui de novo lote 1, vou clicar aqui, eu consigo modificar o peso diretamente aqui. Então, por exemplo, sobrou demais algum alimento, então eu posso vir direto aqui e alterar o valor que a gente vai carregar. Eu posso carregar mais, posso carregar menos. Aqui também eu posso ajustar, fazer um ajuste direto em percentual. Então eu consigo modificar percentualmente quanto que eu vou querer carregar, tá? Não necessariamente eu preciso colocar valores de quilos, eu posso alterar percentualmente, tá? Então eu consigo fazer várias funções aqui utilizando o aplicativo. Basicamente essas são as funções e esses são os resultados que ele gera depois pra gente, beleza?